Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Você sabe aquela aula que você queria, que você ficava assim, será que eu vou ter uma aula que possa me ajudar, meio que englobar tudo na prova? Será que eu vou conseguir ter essa aula que possa me dar boas dicas para qualquer prova, inclusive a prova do Enem? Você acabou de começar esta aula agora. Presta atenção comigo. E não adianta ficar falando, ai, professora, será que é verdade que você está falando? É verdade o que eu tô falando. Essa aula chegou. A aula de hoje é sobre cognatos. Muito bem, ó. Não tem como você dizer pra mim que essa aula não vai te ajudar. Mas antes de começar a aula, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, ó. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, hein? Clica aí, inscreva-se já. Curtam o vídeo porque eu tô contando com vocês, hein? Eu faço essa aula com muito carinho, tá bom? Então, gente, vamos começar agora a nossa aula, como eu falei pra vocês, dos cognatos e dos falsos cognatos. Mas primeiro a gente vai focar bem nos cognatos. Sim, porque muita gente fica focando só nos falsos, mas tem aqueles que também nos favorecem. Vamos ver agora, tá? Acompanha aqui na tela comigo, ó. Cognates. Em resumo, cognatos são palavras que têm a mesma raiz linguística. Elas podem vir de origens gregas ou latinas, como, por exemplo, acontece no português e no inglês, ok? Podemos considerar os cognatos especiais porque, além de as palavras se parecerem tanto na pronúncia ou na escrita, são palavras que possuem o mesmo significado. Acreditem se quiser. O mesmo significado. Assim, primeiro a gente vai ver alguns exemplos onde a palavra é exatamente igual, só que a pronúncia muda um pouco. Então, assim, existem palavras cognatas que a pronúncia é bem parecida, existem palavras cognatas que a pronúncia muda bastante, mas a escrita é a mesma. Então, a gente vai estudando aqui algumas dessas palavras com essas características um pouquinho diferentes uma da outra, mas o importante é que o significado permanece o mesmo. Vamos começar aqui então falando da primeira palavra, que é chocolate. É isso mesmo, nós falamos chocolate em português. Em inglês se escreve igual, só que se fala diferente, você fala chocolate. Vamos para a próxima. A próxima é banana. Gente, eu não sei porquê, toda vez que eu ensino essa palavra, as pessoas ficam rindo. É mesmo? É? Banana. É só isso. Bom, a outra, radio. É, gente, só tirar o acento. Ao invés de você falar rádio, você vai falar radio. Em inglês não tem acento na escrita, né? Beleza? Vamos ver a próxima. Cinema. Então, a palavra que eles mais usam assim pra cinema é movies. Mas existe a palavra cinema também. Só que a pronúncia é diferente. Você fala cinema, ok? Facinho, né? Agora, nós vamos para as palavras, continuando com as palavras cognatas, e a gente vai prestar atenção em algumas características dessas palavras, para quando você for procurar num texto, numa prova, você tiver alguma dificuldade para entender o texto, de repente você vai lembrar dessas dicas que eu vou dar e você fala, ih, já sei, essa palavra aqui se termina com isso, então a tradução é essa, ok? Para ajudar vocês. Vamos começar primeiro com AL, palavras que terminam em AL. Por exemplo, nós temos aí animal. Em português, geralmente nessas palavras que terminam com AL, a gente dá ênfase no final. No inglês não, você dá ênfase no início, né? Então você fala animal. É muito legal você encontrar essas palavras iguais. Empolgante. Muito bom. Vamos pra próxima. Agora nós temos original. Quem não quer um tênis original? A gente parcela em 10 vezes sem juros, mas... ou com juros, né? Eu sou rica! Mas a gente quer um tênis original. Enfim, essas figuras que eu tô colocando aí servem pra vocês olharem pra figura e lembrar do que eu falei, ok? Então fala comigo, original. E agora nós vamos para as palavras que terminam em DY ou LY, ok? Primeira palavra que eu escolhi foi eternity, eternidade. Nós falamos eternity. Próxima palavra, city, cidade, city. A outra palavra é honesty, honestidade, honesty. Vocês perceberam que essas palavras que eu escolhi, ó, eternidade, cidade e honestidade, terminam com o quê? Terminam com dade. Então você pode associar esse TY com dade. Eu não vou garantir que 100% das palavras que existem em inglês são dessa forma que eu tô falando. Eu também. Mas existe sim
uma semelhança na maioria delas. Então, as palavras que terminam em TY, geralmente, quando você vai traduzir para o português, vira dade. Honesty, honestidade. Ciricidade, ok? Beleza? Próximos. Agora nós vamos para palavras que terminam em LY. E aí a gente vai encontrar a semelhança no final de cada palavra. Você vai perceber que as palavras que geralmente terminam em LY, elas são advérbios, né? Na maioria das suas vezes. E, por causa disso, ó, LY, quickly, rapidamente. Então tem esse finalzinho, né? Mente, ok? Então fala comigo, quickly. Próxima palavra, only. E aí, only, você lembra daquela música? Only you. Only you. Não é da época de vocês, né? Não. Sei lá, enfim. Only. Somente, tá vendo o final? Only, ok? Terminando em LY. Beleza. Agora nós vamos para as palavras que terminam em and. E olha essa palavra aí, ó. Patient. Tem o sentido de paciência, mas também tem o sentido de paciente. Aí terminou com ente, tá vendo? É uma palavra que tem dois significados, sendo que um deles termina com ente, que é o que a gente tá estudando. Por isso que eu tô falando. Essas dicas que eu tô dando são dicas gerais, regras gerais. Mas aí você vai ter que olhar o texto, ler com calma e ver qual é o contexto pra você poder realmente, de fato, entender o que aquela palavra significa, tá? Beleza? Continuando. Innocent. Ai, que bonitinho o cachorrinho, né? Que bonitinho. Ai, gente, achei muito fofos. Inocente, ó, terminou com ente em português. Então, innocent. Gravem essa terminação, é NT no final, beleza? Agora nós vamos para palavras que terminam com IVE. Vamos lá. Positive, tá vendo? Terminou com IVE. E aí, quando a gente vai passar pro português, fica positivo. Então, geralmente, palavras que terminam com IVE, o final, quando a gente passa pro português, vai ser IVO ou IVA. Então, positive pode ser positivo ou positiva, ok? Outra, creative. Criativo ou criativa. E aí nós vamos para palavras que terminam com OUS ou US, ok? Delicious. Gente, essa foto deu uma água na boca. Aqui tudo é delicioso. Aí, e aí a gente tenta fazer dieta. E aí a gente vê que, como é que vai fazer dieta? Como é que fazer dieta nessa quarentena? Não sei. É complicado, né, gente? Levanta aí a mão quem consegue fazer dieta. Tá no Rio, vai dar? Não vai dar, não. Não sei, onde dá? Então fala comigo. Delicious. E aí, quando a gente passa pro português, vai ser o quê? Delicioso ou deliciosa. Então vai ter essa terminação de oso ou osa, porque terminou com OS, beleza? Outro exemplo aqui. Famous. Pode ser famoso ou famosa. Próximo slide. Palavras que terminam com BLE, ó, responsible. E aí nós traduzimos para responsável. E aí você pode pensar que as palavras que terminam em BLE geralmente tem esse VEL no final, VEL. Então, responsible, responsável. A próxima, possible, possível. Tá vendo? VEL. Próximo slide nós temos palavras que terminam com TION ou SION. Fala comigo, information. Gente, essas palavras são as mais fáceis de achar, né? Você fica Fica assim, information, education, e você começa a decorar essas palavras, né? Aí você fica falando, hein? a falar inglês, não sabe não, né? Iraq mark the meat from behind. Cuidado, hein? Ó, fala comigo, information, informação, né? Já pega de cara. Communication, comunicação. E aí nós temos palavras que terminam com SION ao invés de TION. E olha a diferença, ó, expression. E aí vira expressão, não termina mais com cedilha, termina com S, atil, O, ok? Então a diferença é essa, ao invés de ser cedilha, vira S. Então, expression, expressão. Conclusion, conclusão, terminou com S. O pessoal que fala que tem Z, pelo amor de Deus, é com S. Conclusão é com S. Então, conclusion, conclusão, beleza? E agora, por último dos cognatos, nós temos palavras que terminam com IST. Olha aí o exemplo, dentist. Acontece muito com profissão, tá? Dentista. Terminou com IST, então vai terminar em português com ISTA. Então, dentist virou dentista. Scientist, cientista. Viu essas terminações, né? Então, gente, eu fiz uma coisa, ó,
Chuchu beleza pra vocês. Fala, não me diga! Fiz uma coisa que vocês vão gostar, meio que resumindo isso tudo que eu falei. Vocês ficam, cara, você falou um monte de coisa e eu nem consegui escrever nada. Peraí, eu fiz uma tabela e através dessa tabela você vai conseguir identificar essas associações que eu fiz. Vamos ver comigo aqui. Anote aí com muita atenção, ó. A L, aí eu botei o exemplo em inglês e português, ó. A L, animal, animal, tá? Mesma coisa. TY, city, terminou com TY, ficou então dade. São palavras que terminam com dade, tá vendo? LY, mente. ENT, ente. IVE, ivo ou iva. OUS, oso ou osa. BLE, véu. TION, cedilha atil O. SION, S atil O. IST, ISTA. Tranquilo? Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir meu vídeo e visitar também o Instagram e também o Facebook, tá bom? Contem comigo para o que precisar. Qualquer dúvida, escreva lá no comentário, tá? Um beijo pra vocês e see you later. Então, gente, sobre os falsos cognatos. Vamos começar agora a nossa aula falando. Então, gente, a gente vai começar agora.